Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém para ver o que aconteceu, e vamos ver aquilo que o Senhor nos contou. E eles foram depressa e encontraram Maria e José e viram o menino deitado na manjedoura. A segunda escolha que o Natal, os personagens do Natal nos revelam, é aquela que é feita pelos pastores. Você pode imaginar que coisa tremenda aconteceu? Eu não sei como você reagiria, tá? Você imagina que agora, nesse momento, os céus se abrissem e você começasse a ver anjos descendo do céu. Eu não sei não qual seria a reação do povo que está aqui. Eu acho que alguns iam cair com a boca no pó para adorar a Deus e louvar o Senhor, mas eu acho que ia ter uma correria aqui dentro. O que está acontecendo? Gente pulando, saltando, correndo para o lado. Fala a verdade, não é? E talvez alguém dissesse: gente, ó, para aí, são só anjos, espera aí, né? Por quê? Porque é algo inusitado, né? Você já levou um susto, né? O que acontece que você leva um susto, né? Você pula, você salta, e eu acho que seria um grande susto. De repente o céu se abre. O que está acontecendo? Eu estou ficando doido. O que está vendo aqui? E você está vendo a mesma coisa que eu estou vendo? Então imagina, isso aconteceu com os pastores. E aí eles ouviam esses anjos cantando e descendo do céu, né? Eu não sei se eles tocavam jazz, o que acontecia, qual era o ritmo da música, mas eles estavam descendo lá, aquela coisa toda. E aí eles anunciam uma mensagem e dizem para os pastores: olha, se vocês forem até o centro da cidade de Belém, vocês vão encontrar numa estrebaria um menino envolvido em panos. E esse não é qualquer menino, esse é o Messias prometido. E vocês poderão vê-lo. E aí, aqueles pastores têm que fazer uma escolha. E parece simples essa escolha, mas não era tão simples, assim como a escolha que os magos também fizeram não era tão simples. Sabe por quê? Porque naquele tempo os apriscos não tinham cancela, não tinham uma porta. A porta das ovelhas era o próprio pastor. Então os apriscos eram pequenos lugares, né, piquetes a gente chamaria, feitos de pedra, que tinham uma entrada mais estreita, mas não tinha cancela. Então o pastor colocava as suas ovelhas dentro daquele piquete, às vezes mais de um rebanho, porque você alugava aqueles piquetes. E as ovelhas, elas têm uma qualidade, mesmo que elas estejam misturadas, quando o pastor as chama e ele é o dono das ovelhas, elas saem do grupo e seguem o pastor. Então eles às vezes misturavam para fazer economia. E o que acontecia? O pastor dormia na frente da porta, como se fosse ele a cancela. Procurar Jesus naquele momento significava deixar as ovelhas. E deixar as ovelhas significava deixar tudo que era valioso lá sozinho, no meio daquele piquete sem cancela. E aí poderia alguém dizer assim: ok, nós vamos buscar o Messias, mas e as nossas ovelhas? E se vier um ladrão? E sabe, existiam ladrões naquele tempo que ficavam justamente roubando ovelhas dos piquetes. E se vier um ladrão, ou se vier um lobo ou um predador, e quando a gente chegar dessa busca inusitada, estranha, esquisita, e a gente encontrar o rebanho perdido, ou quem sabe se uma ovelha fura a cerca,
sai, e o pior é isso, que se ela era uma ovelha líder, ela podia levar as ovelhas com ela. Então existiam vários riscos, e eles precisavam tomar uma decisão, a decisão de deixar na mão de Deus tudo mais, para poderem se encontrar com o Salvador. E sabe, na vida é a mesma coisa. Quando Deus começa a trabalhar o nosso coração, e Ele começa a revelar os seus sinais, não são estrelas no céu, mas são sinais de Deus na nossa vida. Vai chegar um momento em que Ele vai pedir que a gente tome passos de fé. E esses passos, dê passos de fé, decisões de fé. E essas decisões de fé vão envolver confiar nele, para deixar tudo que é importante da nossa vida no altar de Deus. Eu já disse isso aqui para você, há muitos anos já falei, mas é uma coisa muito significativa aqui para a minha vida. Eu namorei a Cleusa 7 anos e meio, é muito tempo, Comecei a namorar com 14 anos, e me casei aos 21. E foi interessante, quando a gente estava próximo da decisão do casamento, eu entrei numa crise muito grande. E a crise era, não porque eu não a amasse, não porque a gente não tivesse um plano de casamento, mas porque minha mãe estava doente, eu era o irmão mais velho, sou o irmão mais velho da família, e o meu salário era muito importante na sobrevivência da casa da minha mãe. E então entrei em crise. Ao mesmo tempo que eu queria casar, eu enrolava. Porque, como é que vai ser? E é interessante porque na vida a gente tem que tomar decisões assim, que são sérias, são difíceis, que nos colocam, vamos dizer assim, numa sinuca de bico. E agora? Como é que vai ser? E se a gente não aprender a confiar na graça de Deus, a gente vai se perder, porque a gente não consegue girar todos os pratos da vida pela nossa própria força. Sabe aqueles equilibristas de prato? Às vezes a gente está correndo a vida como se fosse um equilibrista de pratos. A gente vai lá, uma mexidinha, dá outra volta, volta lá, faz. E aí chega uma hora que Deus diz assim: filho, ou você deixa na minha mão a tua vida, ou você vai se perder, ou você vai se matar, ou você não vai conseguir. E me lembro que a Cleusa me confrontou, e eu dizia: não tenho dinheiro. Ela disse: como não tem? Olha, eu ganho tanto, você ganha tanto, a gente consegue viver com isso. E eu, sem coragem de dizer para ela, dizer assim: e agora, né? É verdade, dá, mas e o outro lado, como é que fica? E eu me lembro que foi orando, conversando com Deus, que Ele falou profundamente ao meu coração. Ele usou uma meditação de um livro que eu estava lendo, Vinde Amados Meus, que eu recomendo para vocês. E naquela meditação ele falou sobre os tesouros do coração. E que Deus não toma os nossos tesouros, Ele simplesmente guarda-os no seu cofre e cuida deles para nós. E eu achei tão tremendo aquilo, e naquele dia eu tive coragem de casar. E eu disse assim: tá bom, então eu vou entregar minha mãe, meus irmãos, nas tuas mãos. E vou pedir a tua graça, porque eu não consigo fazer as duas coisas. E foi tão interessante porque casamos, Deus abençoou, e um dia depois do casamento, alguns meses depois do casamento, eu sentei com a minha mãe, com a minha irmã, para que a gente fizesse, para que eles pudessem falar como é que estava a situação financeira deles. E aí eu fiquei com raiva, porque estava melhor do que quando eu estava ajudando.
Eles tinham até dinheiro na poupança. Eu falei, eu nunca botei um centavo na poupança. Bom, o que eu quero dizer com isso para vocês é que a vida espiritual, a vida material, ela envolve escolhas. E a primeira escolha importante na vida é buscar Jesus de todo o coração. E é isso a grande história do Natal. A segunda escolha é que quando você se deparar com o Senhor, você vai ter que aprender a deixar. O que às vezes não é ruim, é até bom, mas deixar todos os teus tesouros de lado, para que Ele cuide para você, para que você possa se dar integralmente ao Senhor e Salvador da sua vida. E sem isso a gente não desfruta. A Bíblia não fala se algum pastor ficou lá, mas eu não acredito que nenhum tenha ficado. Senão, de alguma maneira, teria sido escrito que esse perdeu a bênção. Mas eu encontro na vida de muita gente, conversando com muita gente, gente que tem se perdido e perdido a sua bênção. Porque quando chega a hora de deixar e confiar na graça de Deus, eles continuam girando os patinhos da vida. E o que as escolhas do Natal nos ensinam é que se eu não colocar em primeiro lugar Jesus, não vou entender que é Ele quem acrescenta todas as outras coisas. E às vezes nós perdemos a maior de todas as bênçãos, porque nós não deixamos os pesos e os pecados que nos impedem de correr para os braços do Senhor. E é isso que diz Hebreus 12, versículos 1 e 2. Olha só o apelo que aparece aqui. Assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós, e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. E conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é Ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse, pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Hebreus está fazendo um convite. Olha, você tem uma grande nuvem de testemunhas, pessoas que já passaram por experiências assim. Então agora toma coragem. Toma coragem. E a gente tem que deixar não só o pecado, porque o pecado sempre vai ser obstáculo, mas às vezes tem coisas que nos impedem, pesos que nos impedem, que nos amarram, coisas que atrapalham, e a gente deixa de lado e confia na graça do Senhor para poder seguir a jornada da nossa vida com fé.